Boa noite a todos. Mais uma aula sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção a Deus. Hoje, especificamente, vamos abordar um tema, como conseguir aumentar a tolerância e a humildade. Porque, na verdade, a tolerância é algo muito difícil. Todos na vida que vivemos hoje, né, na era de Kali Yuga, são poucas as pessoas que têm um pouco mais de tolerância. E a tolerância, na verdade, não é só uma qualidade que ela vai ser importante para a nossa vida transcendental, né? Para adquirirmos o conhecimento e adquirirmos a vida transcendental, a devoção a Deus. A tolerância ela é importante, a humildade e tolerância no mundo material também, porque não conseguimos viver em comunidade, viver numa família, com a esposa, com o marido, com os filhos, com ninguém, se não tivermos tolerância. E a tolerância, hoje em dia, está cada vez menor. Qualquer pessoa hoje vê na rua, ninguém tem tolerância por nada, ninguém respeita ninguém, ninguém tem humildade. Todo mundo quer dar carteirada, né? Você sabe com quem você está falando e querendo se sobrepor sobre o outro. Então, isso é muito comum no mundo material que a gente vive hoje, né? Então, eu vou começar a falar sobre essas qualidades, que são muito importantes, e principalmente para a vida devocional. Então, são 4 qualidades essenciais para a vida devocional, né? Isso aí, Srila Govinda Maharaj, meu guru instrutor, ele sempre falava isso, e ele tinha também na varanda dele, né, da casa dele, lá na Índia, onde ele morava, no templo, ele tinha esse sutra, esse sloka, esse verso, né? Ser mais tolerante do que uma folha, ser mais humilde do que uma folha de grama, ser mais tolerante do que uma árvore e dar respeito, dar honra a todos, sem querer a honra em troca, porque é muito difícil isso, né? Mas essas 4 qualidades, se você tiver ela, você consegue cantar o santo nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, ininterruptamente. Por que não conseguimos cantar esse mantra o tempo todo? Porque não temos essas 4 qualidades. E, ao mesmo tempo que não conseguimos cantar o Mahamantra Hare Krishna o tempo todo, se não tivermos essas 4 qualidades, cantando o Mahamantra Hare Krishna, eu vou repetir ele, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se você cantar isso o máximo possível durante o dia, enfim, o tempo que você tiver, que não tiver muito ocupado com a mente, né, trabalhando, enfim, está no trânsito, como ontem, né, o trânsito foi absurdo, e hoje também, enfim, todo dia, e você está no metrô, você está no ônibus, você está cozinhando, você está tomando banho, cante o Mahamantra Hare Krishna. É o mantra mais potente da era de Kali Yuga que vivemos hoje. É o mantra mais importante que existe no universo. Isso quem falou não sou eu, foi Deus, né? Deus veio há 534 anos atrás e ele falou, cante esse mantra nessa era que vivemos agora. Então, você cantando esse Mahamantra Hare Krishna nessa era, agora, no dia a dia, você vai começar a ser mais tolerante, você vai começar a ser mais humilde, você vai começar a dar honra a todos, né, respeito a todos, sem querer o respeito em troca. Mesmo aquele, que significa isso? Mesmo aquele que não te dá respeito, aquele que te ofende, todo esse sistema que a gente está acostumado no dia a dia, você que tem que continuar a dar honra para ele também, para o ser humano, para todos, na verdade. Por que isso? Porque Deus habita a alma. Na verdade, Deus não habita a alma, mas Deus fica ao lado da alma, no coração de qualquer pessoa. Então, quando você vê uma pessoa, você vê um ser vivo, Deus está observando ele. Ele, quando eu digo ele, é a alma dele, né? Porque nós somos a alma, nós não somos o corpo. Então, a gente tem que começar a se identificar como a alma. Nós não somos americanos, nós não somos brasileiro, nós não somos homem, mulher, negro, branco, índio,
né, amarelo. Nós não temos nada disso, nós somos a alma, e a alma não tem nada disso. A alma não é matéria, a alma não é constituída de matéria, a alma é constituída, a alma é a refulgência de Deus, é uma centelha divina, é uma centelha dos raios de Deus. Então, a alma não tem nada a ver com matéria. Então, quando a gente canta o Maha Mantra Hare Krishna, a gente começa a limpar a alma. E esse processo de limpeza, de limpeza, de limpeza, e vai limpando a alma devagarinho, é um processo progressivo. Então, quanto mais você cantar esse mantra, mais você vai ficar humilde, mais você vai ficar tolerante, mais você vai dar respeito a todos, sem querer o respeito em troca. Então, esse é o processo. E Deus próprio veio para falar isso para a gente. Então, o que devemos fazer, né, para aumentar a tolerância? Isso, e servir Deus também. Servir Deus vai dar essas 4 qualidades para nós. Porque não adianta a gente querer ser tolerante e você ficar pensando o dia todo, né, tenho que ser tolerante, tenho que ser tolerante, tenho que ser tolerante, o tempo todo falando isso, o tempo todo falando isso. Isso daí não está no intelecto, não está na mente. Para sermos tolerantes e humildes e dar honra a todos sem querer em troca, nós vamos ter que limpar a alma, porque é um processo da alma, não é um processo da inteligência, porque o intelecto, a inteligência e a mente faz parte do corpo sutil material, continua sendo matéria, sutil, mas matéria. Então, voltando em Deus, que Ele está nos observando, Deus está ao nosso lado, né? Do lado da nossa alma, é chamado de Paramatma, né? Paramatma é uma expansão de Deus que está no coração de todos, está ao lado de toda a alma. E o que faz o Paramatma? Paramatma simplesmente ele nos observa. Ele não dá nenhuma orientação, ele fica somente nos observando, né? Como os gurus dão um exemplo de um pássaro. O pássaro ele está na árvore, né? Nós, no caso, seríamos o pássaro. A gente está na árvore, no galho da árvore, e o Paramatma, Deus, está do lado, só observando. Aí nós vamos comer, nós vamos tomar água, nós voltamos para a árvore, nós vamos procriar, nós vamos à noite nos se defender, nós vamos dormir, e o Paramatma está nos observando, somente isso. Essa é a função da expansão de Deus na forma de Paramatma. Então, Deus está vendo tudo da gente, por isso que é dito que Deus vê tudo, né? Deus é onisciente. Então, não adianta a gente esconder embaixo do tapete a sujeira que a gente faz, as coisas erradas que fazemos. Mas a forma de limparmos a alma, a única forma de limparmos a alma é servir Deus. Se não servir Deus, não há limpeza da alma. E cantar o Maha Mantra Hare Krishna é uma das formas de serviço a Deus. Eu já falei na primeira aula, hoje é a 6ª aula que estamos fazendo no canal do YouTube, né? Nesse canal Templo Espiritualista Online. Então, na primeira aula eu falei sobre os processos de Bhakti Yoga e na segunda aula eu falei sobre os 2 principais processos, que é escutar e falar sobre Deus, escutar e cantar o Maha Mantra Hare Krishna. Esses são os 2 principais processos. E a pregação sobre Deus, falar para todos sobre Deus, porque o mundo está com falta de Deus, não com falta de comida. Então, na terceira aula, eu falei como a gente chegou no mundo material, como nós atingimos o mundo material, como nós atingimos a Terra nesse corpo. Essa foi a terceira aula. A 4ª aula, eu falei sobre Guru, dei uma introdução sobre quem é o Guru, o mestre espiritual, e a última aula, que foi a 5ª aula, eu falei mais sobre o mestre espiritual. Então, quem quiser acompanhar essa sequência de aulas, que é uma sequência lógica do que é a Bhakti Yoga, pode entrar no canal do YouTube e você clicando lá Bhakti Yoga, você vai ver as 5 aulas. E com essa de hoje será a 6ª aula. Então, voltando ao assunto, humildade e tolerância, né, que todo mundo precisa de mais humildade, mais tolerância, né? Então, o processo é esse, é um processo longo, um processo contínuo e progressivo, né? Então, quanto mais você cantar o Maha Mantra, mais você servir Deus, mais a sua alma vai ser mais humilde e mais tolerante. E você vai expressar isso para os outros, externamente. Então, na verdade, a melhor pregação que existe é a pregação do ensinamento pelo próprio exemplo.
Porque um pregador bom não é um pregador que sabe todas as escrituras. Um pregador bom não é aquele que sabe todos os versos, slokas em sânscrito, em bengali de cor. O pregador bom é aquele que vive o que ele está falando. Porque a alma percebe quando a pessoa vive o que ela está falando. E ela não está falando somente da boca para fora. Porque é fácil você falar da boca para fora, mas é difícil viver as escrituras. Então, um bom pregador é aquele que transmite isso, ele tem algo especial, né? Isso os gurus têm, os gurus fidedignos têm, você percebe como um guru da aula. E o devoto que é rendido realmente a Deus, né? Nós temos vários exemplos disso. O devoto que é rendido realmente a Deus, ele encanta todos quando ele fala. Não importa se ele não sabe muitas escrituras. Porque o nosso caminho não é Jnana Yoga. Jnana Yoga é o caminho do conhecimento. O nosso caminho é Bhakti Yoga, é devoção a Deus. Você não precisa saber todas as escrituras. Você não precisa saber todos os Puranas, todos os Upanishads, todos os Vedas, o Mahabharata, o Srimad Bhagavatam. Você não precisa saber tudo isso. Você precisa servir Deus. A nossa prática é servir Deus. E uma tonelada de teoria vale menos do que uma grama de prática. Desculpa. Então, essa é a nossa filosofia, né? Temos que praticar, cantar o Mahamantra Hare Krishna, associação com devotos de Deus. Por quê? Porque se você se associa com quem não é devoto de Deus, você vai provavelmente não pensar em Deus naquele momento. Quando você está com devotos de Deus, você vai sempre estar falando de Deus, cantando sobre Deus, glorificando Deus, assistindo uma aula de Deus, falando sobre Deus. Então, a associação é extremamente importante. Sadhu Sangha, essa é a prática principal, Sadhu Sangha. Voltando nas 4 qualidades que são extremamente importantes, por que é importante ser tolerante? Porque qual o oposto da humildade, da tolerância? O oposto da humildade é o ego. A pessoa que tem um ego. Todos nós temos ego. Eu tenho ego, todos que estão assistindo aí têm ego, né? O único que está isento de ego é um devoto puro. Por quê? Porque todos nós achamos que somos melhor que os outros, em um grau maior ou menor, mas todos nós temos. Então, tem um monge que da nossa missão, ele não mais está presente entre nós, Shripad Tapasi Maharaj, ele dava sempre exemplo, né? Entre os lixeiros, claro, é uma profissão digna, né? Não há problema nenhum contra o lixeiro ou contra ninguém. Mas entre os lixeiros, que todo mundo considera uma profissão, eles trabalham com lixo, naquele odor, né? Naquela sujeira tal. Então, entre os lixeiros também tem o ego alto. Então, o Tapasi Maharaj falava, quem dirige o caminhão, ele está lá dirigindo, no ego dele ele fala, eu sou superior a eles, porque eu estou dirigindo o caminhão e eles estão carregando lixo. Né? Essa daí é a visão do motorista do caminhão de lixo. E entre os catadores de lixo, que estão correndo na rua e pegando o lixo e colocando no caminhão, entre eles também tem o falso ego, porque eles pensam assim, eu corro mais que o outro, eu consigo carregar mais lixo que o outro, eu consigo mais isso do que o outro. Então, isso daí o que é? O ego. E cada um na sua profissão, cada um na sua família, cada um com o seu vizinho, todo mundo tem o ego, uns mais, outros menos, como eu falei, né? E o ego é justamente o oposto da humildade, né? Então, os nossos gurus falam, temos que ser humildes, nós temos que ser humildes, nós temos que nos alimentar com coisas simples, vestir roupas simples, ser humilde, pensamento, vida humilde e pensamento elevado, né? Isso aí todo mundo já ouviu falar alguma vez. Então, o ego é muito ruim para a vida devocional. E os nossos gurus falavam, né, que o ego, o que afasta a alma do mundo transcendental é o falso ego. O falso ego do tamanho do Himalaia. Então, como eles vivem na Índia, eles dão o exemplo do Himalaia, o nosso ego do tamanho do Himalaia. Quando a gente for diminuindo o ego, o que vai acontecer? Diminuindo o ego, aumentando a paciência, né? Aumentando a tolerância, dando honra a todos sem querer a honra em troca.
o que vamos ter com isso de benefício? Não só material, porque o material vem, a gente vai ver isso no dia a dia, mas o benefício espiritual, qual seria de ter essas 4 qualidades, que são as mais importantes na nossa vida de devoção? O benefício vai ser que a Minaya é a verdade que descende, né? A verdade descende. E Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Temos aqui Bhagavad Gita da nossa missão. Essa é uma versão antiga do Bhagavad Gita, mas é da nossa missão. Temos aqui o Bhagavad Gita. O que é dito no Bhagavad Gita? Krishna fala no Bhagavad Gita: abandone todas as religiões e renda-se a mim. Porque o importante não é a religião, o importante é se render a Krishna, se render a Deus. Isso é o mais importante. Temos que nos render a Deus. Se não tiver rendição a Deus, não vai ter conexão com Ele e não vai ter como irmos para o mundo transcendental. Não vai ter como amarmos a Deus puramente se não tiver a rendição a Ele. Então, Krishna fala: abandone todas as religiões e renda-se a mim. Então, esse processo tem dessas 4 qualidades, que eu já repeti várias vezes, e vou repetir mais uma, porque a coisa mais importante que temos que ter: humildade, tolerância e dar respeito a todos sem querer em troca. Tendo essas 4 qualidades, a Minaya, a verdade vai descender. E a verdade descendendo, nós vamos conseguir praticar da forma correta. Ninguém mais vai ser enganado. Então, se vier um falso guru, um falso profeta, um falso instrutor, né, um falso mestre espiritual, quem tem sinceridade não vai ser enganado, nunca. Nunca seremos enganados se tivermos sinceridade. Se buscarmos algo que não é sincero, que não é Deus, provavelmente vamos ser enganados. As pessoas vão nos enganar. Eu estou dizendo isso espiritualmente, né? Na prática espiritual. Então, essas 4 qualidades vão nos dar a verdade. E essa é a razão pela qual, por exemplo, lemos alguma escritura, Bhagavad Gita, ou qualquer escritura, né, que lemos. Por que hoje lemos e daqui a um mês ou daqui a um ano nós compreendemos coisas que não compreendemos a primeira vez? Porque a nossa inteligência está maior? Não. A nossa inteligência não aumenta, muito pelo contrário, ela vai diminuindo. Porque com o tempo os neurônios vão se degradando. Depende da tua vida, do dia a dia, os neurônios vão se degradando. Então, o que acontece? A inteligência aumentou? Não. O que aumentou foi o teu mérito espiritual. Você cantando Mahamantra Hare Krishna, você tendo associação com devotos, né, de Krishna, devotos de Deus, você participando de Sadhu Sangha, que é a associação com devotos, você vindo no templo e cantando congregacionalmente, você honrando a comida que foi para Deus, enfim, todos os processos de Bhakti Yoga. Se você for fazendo isso, o seu mérito espiritual começa a aumentar. E o que significa isso, aumentar o mérito espiritual? É uma moedinha que você coloca na poupança eterna, porque o mérito espiritual é eterno, a alma é eterna e o mérito espiritual é eterno. Então, quando você cantou uma vez o Mahamantra Hare Krishna, isso é eterno para a sua alma. Quando você ofereceu um copo de água a Deus, isso é possível. Você tem casa, às vezes você está longe do templo, você fala: como eu vou servir Deus? Né? Pegue uma flor na rua, compre um vaso de flor, ofereça para Deus. Pegue um prato, ou pegue um copo, né? Pegue um copo, encha de água e antes de tomar, ofereça para Deus. Não importa de que forma, não precisa falar mantras, não precisa nada. No templo tem tudo isso. Você fala mantras, você tem todo aquele ritual, mas em casa você não precisa fazer nada disso. Você vai comer uma fruta, antes de comer, ofereça a Deus. Ofereça tudo a Deus que Ele aceite, né? Então, nós não vamos oferecer a Deus no alimento, por exemplo, carne de nenhuma espécie. Por quê? Porque Krishna, Deus, nas Escrituras, Ele falou: eu não aceito carne, eu não aceito matança de animais, né? Então, Ele deixou claro isso. E entre a carne, na verdade, tem o ovo também. Nós não comemos ovo. Por que nós não comemos ovo? Porque Krishna não aceita ovo no altar. Krishna não aceita carne vermelha, não aceita carne de boi, de vaca, de porco, não aceita nenhum tipo de carne, peixe, porque peixe também é carne. Então, ele não aceita. Mas você pode oferecer tudo o resto para Krishna. Tudo, tudo. E quando você canta o Mahamantra Hare Krishna,
Você não vai pensar em cantar uma Mahamantra Hare Krishna para conseguir algo material. Ah, eu vou cantar uma Mahamantra porque eu estou muito nervoso agora. Não, isso não é apropriado. Vai cantar uma Mahamantra Hare Krishna para se conectar com Deus. Você vai ficar mais tolerante, mais humilde e vai dar honra para todos e não querer honra em troca. Então, esse é o processo da Bhakti Yoga, um dos processos. Mas esse verso é tão importante, tão importante, tão importante, que o meu guru, ele tinha, como eu já falei, na varanda do quarto dele. Né? Ele tinha na varanda. Por quê? Para todo devoto que fosse lá, visse isso. Tão importante que é esse verso. Né? Voltando a falar também sobre a Minaya, que é a verdade que descende, não adianta lermos muitos livros, porque a verdade não descende através da leitura. A verdade descende através do quê? Do processo de devoção a Deus. Então, o que temos que fazer para a verdade real descender? A nossa alma. Né? Temos que nos render ao Guru, ao mestre espiritual, temos que cantar o Mahamantra Hare Krishna e temos que servir aos devotos. Porque Krishna fala no Bhagavad Gita também. Eu gosto mais daquele que serve o servo do servo do servo do que aquele que me serve propriamente, diretamente. Então, Krishna gosta quando servimos o servo dele. E quem é o servo dele? O servo dele é o Guru, é o mestre espiritual, fidedigno, autêntico. E ele gosta também de quem serve o servo do servo do servo, quem serve o Guru dele. Né? Quem serve o Guru. Então, esse é o processo para adquirirmos o conhecimento, a verdade revelada, porque a verdade se revela. Quando lemos a Escritura se revela a nós, como eu falei. Se você ler daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, ela vai se revelando se você estiver fazendo o processo corretamente. Se ela não está se revelando, se você não está com mais vontade de fazer a prática devocional, é porque a prática devocional tem algum erro. Se você está fazendo a prática correta que o Guru orientou e você segue o que o Guru falou, você vai ter a evolução espiritual. Então, você vai ver isso. Como você vai ver isso? Não existe um aparelho para medir a nossa devoção a Deus, mas existe o quê? O quanto você está se dedicando, o quanto você está gostando de fazer aquilo, ou quantas vezes você está se reunindo, se você gosta mais de ler a Escritura agora do que ano passado, se você gosta mais de repente, ir no templo do que assistir no Netflix. É ruim assistir Netflix? Não, todos nós precisamos, porque nós estamos ainda muito encobertos pela ilusão. Mas a partir do momento que você começar a praticar a Bhakti Yoga, a devoção a Deus, você vai ter mais prazer de vir ao templo do que fazer qualquer outra coisa. Isso daí é o sabor superior. É dito que existe um sabor superior em você servir Deus. Muito maior do que servir qualquer outro ser vivo, qualquer entidade viva. Muito maior do que servir a nós mesmos, porque, na verdade, nós servimos basicamente a nós mesmos, né? É o eu e o meu. Eu isso, eu aquilo e o meu, esse sentimento de posse. Nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo. Krishna, Deus, é o dono de tudo, dos nossos bens materiais, dos nossos filhos, das nossas mulheres, da nossa mulher, do nosso marido, enfim, Deus é dono de tudo, porque se ele quiser, ele pode tirar tudo isso de nós e mora para outra. Ele pode tudo, ele é onipotente, né? É claro que ele não vai fazer isso. Ele vai fazer isso de acordo com a sua reação das ações anteriores. Por isso que alguns perdem familiares, alguns perdem isso, alguns perdem dinheiro, como na enchente que teve ontem aqui em São Paulo, todo mundo viu, acompanhou isso. Alguns perdem imóveis, alguns perdem a vida, outros perdem isso, a casa imunda. Por que isso? E porque tem pessoas que moram em um lugar seco e pessoas que não têm nenhum problema desse. Porque são as reações do que fizemos nas vidas anteriores. Toda a nossa vida material está relacionada ao fruto que estamos colhendo do que fizemos nas vidas anteriores. Nós plantamos e agora estamos colhendo tudo. Então, não adianta reclamar, não adianta se desesperar,
então não adianta ficar se lamentando, porque isso é reação do que fizemos. E qual o grande segredo para enfrentarmos todas essas adversidades que temos? Né? Uns com saúde, outros com dinheiro, com enchente, com o que for. O grande segredo, a grande forma de enfrentar todas essas adversidades é nós não praticarmos mais ações ruins, porque aí não produziremos mais karmas ruins e as vidas posteriores não teremos mais isso. E a grande ação que temos que fazer é servir Deus, porque servindo Deus tudo vai ser servido. Deus, ele é a raiz da árvore, analogia. Deus é a raiz da árvore e todos os outros seres são as folhas. Então, se servirmos a raiz, se regarmos a raiz, que é Deus, que é Krishna, todas as folhas serão nutridas. Como no corpo humano, você come o alimento, ele cai no estômago, e aí a processada digestão, e todas as células são nutridas. Não temos como nutrir célula por célula, porque é impossível isso. É impossível ajudarmos todas as almas que estão sofrendo no mundo material, porque são infinitas almas, praticamente. Então, como que podemos ajudar todas as almas no mundo material? Podemos ajudar servindo Deus, porque Deus vai dar o melhor para cada uma. Deus sempre dá o melhor para todos. Deus é o nosso melhor amigo. Ele sempre vai dar o melhor para todos, mesmo o sofrimento, quando alguém está sofrendo, é o melhor para a pessoa. Por que isso? Deus é ruim? Não, Deus é o nosso melhor amigo. Se tem alguém perfeito, honesto e sincero e todas as qualidades boas, é Deus. Algum ser é Deus. Então, Deus vai te dar o sofrimento em alguns momentos, todos nós passamos por isso e vamos passar ainda. Por que ele faz isso? Né? Na verdade, ele não fez, ele deu livre-arbítrio para nós. E nós escolhemos alguma atitude errada e estamos cumprindo essa ação errada que fizemos. Mas isso daí é perfeito. Por que é perfeito? Porque a única forma de você resgatar o sofrimento que você causou a outra alma é você passar pela mesma intensidade de sofrimento. Então, cada vez que você está sofrendo, você está resgatando e você está se livrando daquela dívida. Porque quando você prejudica alguém, você fica com uma dívida perante Deus. E a única forma de cumprir essa dívida é você pagar pelo mesmo sofrimento que aquela alma passou. Então, Deus fez esse arranjo perfeito, que é a lei do karma. Né? Então, eu vou dar o meu contato aqui do Templo de São Paulo, porque nós estamos localizados no Templo de São Paulo, aqui na Moca, Rua Sapucaia, número 1107. Rua Sapucaia, número 1107, na Moca. E o meu WhatsApp, quem quiser fazer perguntas, quem quiser se corresponder comigo, pegar uma Mahamantra Hare Krishna gravado, eu posso enviar para vocês. Né? O meu WhatsApp é 11, São Paulo, 99576-0146. Vou repetir, 11, São Paulo, 99576-0146. Então, podem entrar em contato. Eu posto uma aula sobre Bhakti Yoga todos os dias no grupo de WhatsApp. Se a pessoa quiser, ela pode entrar nesse grupo de WhatsApp. E aí, gradativamente, ela vai se familiarizando com todo esse conhecimento, com toda essa prática devocional. E se quiser vir ao templo, nós nos encontramos nesse endereço que eu passei agora há pouco, toda quarta-feira, às 7h30 da noite, aos sábados, às 18 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã. E aí, no programa do templo, fazemos o canto congregacional, cantando o Santo Nome, né, o Mahamantra Hare Krishna, cantamos canções glorificando as deidades, glorificando o Guru, glorificando os locais sagrados. Depois é dada uma aula também aberta a perguntas, qualquer tipo de pergunta. E, no final, nós oferecemos uma refeição vegetariana que vai para o altar.
e aí o remanente de Deus vai para todos. Nós não cobramos nada sobre isso, sobre o programa, sobre a refeição, não cobramos nada. Como vivemos, né? Já me perguntaram, de doações. Porque o intuito dessa filosofia do Templo de São Paulo, em específico, nós não temos comércio nenhum aqui. Não vendemos incenso, não vendemos roupas devocionais, não fazemos nenhum tipo de comércio, não vendemos nada. Então, vivemos de doações, porque isso é o que o meu guru, Shila Govinda Maharaj, pediu. Ele queria um templo em São Paulo sem comércio, sem business. E é isso que fazemos. E não podemos cobrar por algo que não é nosso. A consciência de Krishna não é minha, não é nossa. A consciência de Krishna é universal. Então, não cobramos nada por isso. Mas, se a pessoa quiser fazer uma doação, ela será muito bem-vinda, porque temos gasto, claro. Mas, se não tiver dinheiro também, não tem problema. Venha ao templo. Se quiser chegar antes do programa, ajudar a limpar, ajudar a arrumar as almofadas, ajudar no que for possível de serviço. Venha, porque isso é serviço a Deus. Você estará fazendo serviço para a casa de Deus, para Deus diretamente, né? Vamos cantar o Mahamantra Hare Krishna todos juntos. Eu vou soltar o áudio e aí todos cantem o Mahamantra Hare Krishna. Isso é muito importante. Canto congregacional dos santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, acabamos de ouvir o Mahamantra Hare Krishna. Tem um comentário aqui de uma ouvinte. Ela está falando que quando acontece o despertar, né, se ficamos mais livres, né? Sim, claro. O que é o despertar? O despertar é progressivo. O despertar da alma é justamente o que eu falei. A verdade vai descendendo. Pouco a pouco, gradativamente, você vai fazendo a prática devocional de Bhakti Yoga e o despertar vai acontecendo. A verdade vai descendendo, você não vai ser enganado, você vai começar a se conectar mais com Deus e você vai querer servir cada vez mais Deus. E existe um gosto superior por isso. O gosto superior, não tem nada no mundo material que seja igual ao gosto superior. E você começa a provar gotículas desse gosto. Gotículas, e cada vez mais. E você vai se livrar, claro, porque a alma está presa ao mundo material. A alma está condicionada ao mundo material. A alma está condicionada ao desfrute dos sentidos. Então, conforme você vai despertando, você vai ver que tem algo superior, tem um gosto superior. Porque toda alma quer ser feliz. O inseto, a planta, todos os animais, todos querem ser felizes. Nós, o ser humano, todos. Então, você só vai largar algo inferior quando você tiver algo superior. E o algo superior, o gosto superior, é a vida devocional servindo Deus.
Então, aí, gradativamente, você vai largando o que é material, todo esse desfrute material, progressivamente, e você vai ficando livre disso, você vai ficando livre do ego, você vai ficando livre da luxúria, você vai ficando livre da inveja, vai ficando livre da cobiça, vai ficando livre da loucura, que são os inimigos que nós temos. Então, ser livre é isso, é não estar preso no mundo material. Ainda estamos, claro, muito afundados no mundo material, mas gradativamente vamos nos libertando. E quando estivermos totalmente livres, com a rendição total a Deus, servindo Deus totalmente, exclusivamente, aí sim vamos ser livres e vamos sair desse corpo material. Vamos para o mundo transcendental. E no mundo transcendental, claro que tem um corpo lá, mas não um corpo material. E lá só tem bem-aventurança. Lá tem conhecimento pleno. E lá tem eternidade. A alma, uma vez que atingiu aquele plano, ela nunca mais volta para o mundo material. Só volta na forma de um mestre espiritual para ajudar os seres humanos. Mas ela fica lá. E ela fica eternamente lá. Imagina como é maravilhoso viver num lugar que não tem problema, só tem bem-aventurança, êxtase, alegria, e eternamente. Esse é a liberdade total que você comentou nesse trecho. Mais uma vez, estamos acabando o programa, o 6º programa. A semana que vem teremos programa normalmente, às 20 horas, e na terça-feira de Carnaval também faremos o programa normalmente, às 20 horas, porque o caminho devocional não tem descanso, não tem férias, não tem aposentadoria, ele é eterno. Então, estaremos aqui fazendo o programa, e, mais uma vez, minhas reverências completas a todos. Hare Krishna, Dandavat Pranam.